Abilton, eu não sei imitar esse cara. Estrutura da relação obrigacional. Introdução. Obrigação estrutura-se pelo vínculo entre dois sujeitos, para que um deles satisfaça em proveito do outro determinada prestação. O sujeito ativo, o credor, tem uma pretensão com relação ao devedor. Na obrigação, não existe um poder imediato sobre a coisa. O interesse do credor é que o devedor, sujeito passivo, satisfaça voluntária ou coativamente a prestação. A sujeição do patrimônio do devedor só vai aparecer em uma segunda fase, na execução coativa, com a intervenção do poder do Estado. A possibilidade de existir o chamado contrato consigo mesmo não desnatura a bipolaridade do conceito de obrigação, pois continuam a existir no instituto dois sujeitos na estrutura da obrigação. O objeto da relação obrigacional é a prestação, que constitui-se numa atividade, numa conduta do devedor. Importa não confundir a prestação, atividade do devedor, em prol do credor, que se constitui no objeto imediato da obrigação. Em um contrato de mandato, por exemplo, o objeto imediato da prestação é a execução de serviços, atos ou atividades do mandatário em nome do mandante. Há um objeto mediato na prestação, que é nada mais nada menos que o objeto material ou imaterial sobre o qual incide a prestação. No contrato de mandato, o objeto imediato da prestação são os próprios serviços ou a própria atividade material desempenhada pelo mandatário. O objeto da obrigação específica de um comodatário é o ato de restituição da coisa ao comodante, né? O objeto dessa prestação é a coisa emprestada. Costuma-se confundir o objeto da obrigação com o objeto da prestação. Há uma distinção entre objeto imediato e imediato na obrigação. A obrigação decompõe-se fundamentalmente em três elementos: sujeitos, objeto e vínculo jurídico. Sujeitos da relação obrigacional. A polaridade da relação obrigacional apresenta o sujeito ativo credor e o sujeito passivo devedor. E você tem lá o objeto, que é a prestação. O sujeito ativo tem interesse em que a prestação seja cumprida. O credor pode dispor de vários meios que a ordem jurídica lhe concede. Pode o credor exigir o cumprimento da obrigação, ou a execução, que é a sua realização coativa. Pode igualmente dispor de seu direito de crédito por meio da cessão. Devedor é a pessoa que deve praticar certa conduta, determinada atividade, em prol do credor ou de quem este determinar. Trata-se, enfim, da pessoa sobre a qual recai o dever de efetuar a prestação. Os sujeitos da obrigação devem ser determináveis, embora possam não ser, no seu nascedouro da obrigação, determinados. Pode ocorrer indeterminação do credor quando houver ofertas ao público ou um número mais ou menos amplo de pessoas, como é o da promessa de recompensa, né? Nesse caso, o devedor é certo, mas o credor indeterminado no nascimento da obrigação, embora a obrigação exista desde logo. Quem preencher os requisitos da promessa se intitulará, a princípio, credor. No primeiro caso, o devedor deve pagar a quem quer que se apresente com o título. No segundo caso, o sujeito ativo é originalmente determinado, mas pode ser substituído por qualquer indivíduo que receber validamente a cártula por meio do endosso. A indeterminação do devedor é mais rara. É a situação do adquirente do imóvel hipotecado, que responde com ele pela solução da dívida, embora não tenha sido o devedor originário, nem tenha contraído a obrigação. O credor poderá receber de quem quer que seja que assuma a titularidade da coisa gravada. Fixemos que determinados ou determináveis os sujeitos, apenas a pessoa natural ou jurídica poderá ficar nos polos da obrigação. Nada impede, porém, que em cada polo da relação obrigacional se coloquem mais de um credor ou mais de um devedor. A fusão numa só pessoa das qualidades de credor e devedor ocasiona a extinção da obrigação, fenômeno que se denomina confusão. Os sujeitos da obrigação sejam representados. Os representantes agem em nome e no interesse de qualquer
dos sujeitos da obrigação e sua declaração de vontade vincula os representados. Objeto da relação obrigacional. Trata-se do ponto material sobre o qual incide a obrigação. É a prestação, em última análise. Essa prestação, que se mostra como atividade positiva ou negativa do devedor, consiste em dar, fazer ou não fazer algo. A prestação, a atividade culminada pelo devedor, constitui-se no objeto imediato. O bem material que se insere na prestação constitui-se no objeto mediato. A prestação deve ser possível, lícita e determinável. A prestação deve ser física ou juridicamente possível. Quando a prestação for inteiramente impossível, será nula a obrigação. Já se a prestação for tão só parcialmente impossível, não se invalidará a obrigação, de acordo... vai te catar. Uma vez que o cumprimento da parcela possível poderá ser útil ao credor. Ademais, uma prestação impossível ao nascer, que se torne possível quando do momento do cumprimento, é perfeitamente válida e deve ser cumprida. A prestação poderá ser possível. A prestação deve apresentar licitude, atender aos ditames da moral, bons costumes e da ordem pública, sob pena de nulidade, como em qualquer ato jurídico. Por fim, a prestação, se não for determinada, deve ser ao menos determinável. Será determinada a prestação quando perfeitamente individualizado o objeto. Compro um automóvel marca X com número de chassi e de licença declinados. Será determinável a prestação quando a identificação é relegada para o momento de cumprimento, existindo critérios fixados na lei ou na convenção para identificação. No momento do cumprimento da prestação, no entanto, devemos determinar a prestação no ato que se denomina concentração da prestação, ora por parte do devedor, ora por parte do credor. Patrimonialidade da prestação. Deixa eu ver aqui, 2 páginas, por favor, que sejam... só 2 páginas mesmo. Beleza, né? No sentido técnico, a obrigação deve conter uma prestação de conteúdo direta ou indiretamente patrimonial. O direito não pode agir sobre realidades puramente abstratas. Uma obrigação que não possa resumir-se à apreciação pecuniária, ainda que sob prisma da execução forçada, ficará no campo da moral, não será jurídica. A maioria das obrigações possui conteúdo imediatamente patrimonial, como comprar e vender, alugar, doar. Há prestações em que esse conteúdo não é facilmente perceptível, ou mesmo não existe. Não confundamos a obrigação no sentido essencialmente técnico, como a obrigação de servir às Forças Armadas. Aqui a sanção não será pecuniária, porque não faz parte do campo do direito obrigacional. Se a obrigação no sentido estrito, porém, apresentar tão só conteúdo de ordem moral, se a efetivação da prestação for coercível, e aí a obrigação jurídica distingue-se das demais. Não resta dúvida de que nessa coercibilidade residirá o caráter patrimonial do Instituto, ainda que de forma indireta. A prestação deve ser suscetível de ser avaliada em dinheiro. A prestação que constitui objeto da obrigação deve ser suscetível de avaliação econômica e deve corresponder ao interesse, ainda que não patrimonial, do credor. O objeto de uma obrigação pode ser algo não suscetível de ser apreciado em dinheiro. A questão é tormentosa, afinal. Nas obrigações em que se ressalta o conteúdo moral, seu descumprimento também é passível de coerção. Se o cumprimento da obrigação for impossível ou inconveniente, no campo do descumprimento da obrigação, e como em todas as situações, o denominador comum será a indenização por perdas e danos. A indenização não equivale à obrigação, mas trata-se de um substitutivo do cumprimento, a tentativa mais perfeita que o direito tem para reequilibrar uma relação jurídica. Antunes Varela diz:
A razão pela qual muitos autores insistem na necessidade do caráter patrimonial da prestação é uma pura consideração de ordem prática. É na execução que ressaltará o aspecto pecuniário e patrimonial da prestação, quando inexistente no bojo do cumprimento espontâneo da obrigação. Numa obrigação negativa, em que um vizinho se comprometa a não ligar aparelhos de som em determinados horários, ou alguém que se comprometa a divulgar uma retratação ou uma ofensa à honra, o objeto imediato da prestação é de cunho essencialmente moral. Quer haja uma cláusula penal nas perspectivas avensas, quer não, o aspecto patrimonial só vai surgir quando do descumprimento na fase executória. Quantos minutos são? 10 minutos, quem diria, né? Quem diria? Pontes de Miranda diz o seguinte: qualquer interesse pode ser protegido, desde que ilícito, e todo interesse protegível pode ser objeto de prestação, como obrigação de enterrar o morto, segundo o que ele, em vida, estabelecera, ou estipularam os descendentes ou amigos ou pessoas caridosas. Os ursinhos, né? É imperioso avaliar um interesse apreciável por parte do credor em que a obrigação seja adimplida. Não existe controvérsia quanto à necessidade de interesse patrimonial do credor. A controvérsia restringe-se à patrimonialidade ou não da prestação. Ou a patrimonialidade ou não patrimonialidade da prestação. Beleza. O sentido técnico de obrigação ao qual nos prendemos não se confunde com obrigações derivadas do direito da família. Essas relações pessoais entre os vários membros da família, ou aquelas que se podem denominar como relações quase familiares, exemplo, tutela, curatela, geram deveres de outra índole. Essas obrigações não derivam da autonomia da vontade, mas de normas cogentes, impostas pelo Estado, para estruturar a família como instituição. As sanções pelo descumprimento de uma obrigação, no sentido estrito, resumem-se sempre numa indenização, enquanto as sanções pelo descumprimento de uma obrigação familiar são de natureza variada, esbarrando numa tipicidade penal. É no interesse apreciável do credor que vai residir o âmago da patrimonialidade da obrigação, ora tratada patrimonialidade, esta que deve ser entendida como dentro das moderações aqui expostas. Vínculo jurídico da obrigação aqui expostas. Outra parte. Vínculo jurídico da relação obrigacional. O vínculo jurídico que ligava o devedor ao credor nos primórdios de Roma torna-se mais humano, mais conforme aos princípios da liberdade e autonomia da vontade. O vínculo tem caráter pessoal, um dever do devedor em relação ao credor. Esse caráter legitima uma expectativa do credor de que o devedor pratique uma conduta esperada pelo primeiro. Nesse caráter obrigacional, há uma executividade eminentemente patrimonial, tendo em vista os mesmos que o ordenamento coloca à disposição do credor para a satisfação de seu crédito. Já assinamos que na obrigação existe um elemento pessoal e um elemento patrimonial. O primeiro é relativo à decantada atividade do devedor, já que a obrigação pode ser negativa, comportamento esse que se liga à vontade do credor. O segundo elemento, o patrimonial, é passivo com relação ao devedor, pois se refere à disposição de seu patrimônio para a satisfação do credor. O devedor deve suportar a situação de serviço ao patrimônio de adimplemento da obrigação. Divisam-se os dois elementos da obrigação, o débito e a responsabilidade. Embora o primeiro aspecto que surge na obrigação seja o débito, ele não pode ser visto isoladamente, sem a responsabilidade, já que esta garante aquele. Toda obrigação, como expresso, dá lugar a uma diminuição da liberdade do sujeito passivo, e a constrição que deve advir a seu patrimônio é o espelho dessa diminuição. A responsabilidade revela a garantia de execução das obrigações pelo lado do credor. A garantia deve ser vista como o aspecto extrínseco do elemento vínculo. O cerne da relação obrigacional é o vínculo. Esse vínculo biparte-se no débito e na responsabilidade. Cria-se uma relação de subordinação jurídica, devendo o devedor praticar ou deixar de praticar algo em favor do credor. Existe o poder atribuído ao credor de exigir a prestação, não conseguida espontaneamente, a prática da prestação. O credor possui meios coercíveis, postos pelo Estado, para consegui-la.
ressaltando aí a responsabilidade. O credor é titular de uma tutela jurídica, portanto, só o credor pode tomar a iniciativa de interpelar o devedor. A ele cabe colocar em marcha o processo contra o devedor faltoso. Em muitos contratos, há deveres recíprocos de prestação de ambas as partes, regulados por princípios que oportunamente examinaremos. O direito à prestação que possui o credor tem como correspondente o dever de prestar do devedor. É instrumento que serve para satisfazer a um interesse alheio. Caso não atenda ao dever de prestar, o devedor ficará sujeito às sanções atinentes à mora e ao inadimplemento. A bipartição do vínculo em débito e responsabilidade existente na relação obrigacional. Há situações em que, excepcionalmente, ora falta um, ora falta outro elemento. Nas obrigações naturais, que estudaremos a seguir, existe o débito, mas não há responsabilidade. No contrato de fiança, ao contrário, alguém, o fiador, responsabiliza-se pelo débito de terceiro. Há responsabilidade, mas não há débito. Nessas exceções, nas quais o débito e a responsabilidade não estão juntos, observam-se claramente os dois elementos do vínculo. A exceção vem confirmar a regra. Na relação obrigacional, débito e responsabilidade vêm sempre juntas. A exceção vem confirmar a regra. Na relação obrigacional, o débito e a responsabilidade vêm sempre juntos. São aspectos do mesmo fenômeno da relação obrigacional. Não podemos dar preponderância quer a um, quer a outro elemento, embora ressalte o elemento débito. Causa nas obrigações. No campo jurídico, quando uma pessoa se obriga, ela o faz por um fundamento juridicamente relevante. Sob o prisma jurídico, o motivo com a causa. Podemos dizer que a causa é motivo juridicamente relevante. Entre nós, a causa é substituída pelo objeto, entre os requisitos essenciais dos negócios jurídicos. Não se confunde a causa, o fim imediato e essencial, em que se baseia a obrigação, com o motivo ou o fim imediato, particular ou pessoal, da mesma obrigação. Apenas a causa terá relevância para o direito, os motivos não. Já começamos aqui causas nas obrigações. O fim pessoal, imediato particular do negócio, é a eliminação da concorrência. Porém, esse imediato particular do negócio é a eliminação da concorrência. Porém, esse motivo não apresenta relevância jurídica. O fim imediato da obrigação, a causa, o que determinou o contraimento da obrigação, juridicamente falando, é o que se avançou no adquirente em pagar o preço e no alienante de transferir a propriedade do estabelecimento. O ordenamento não toma conhecimento dos motivos pessoais e particulares. Os motivos apresentam-se sob forma interna, subjetiva. A causa é externa e objetiva, rígida e inalterável, em todos os atos jurídicos da mesma natureza, como compra e venda. Como assevera Washington de Barros Monteiro, a causa constitui o próprio contrato ou seu objeto. Quando se diz assim que a causa ilícita vicia o ato jurídico, é porque seu objeto vem a ser ilícito. Todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir. O ordenamento requer justa causa para o enriquecimento. Se não existe esse requisito, deve haver a repetição do indevidamente pago. A lei civil admite implicitamente a causa nas obrigações, embora o legislador não faça dela um elemento autônomo, identificando-o como próprio contrato ou com o objeto. Exemplo: compra e venda de estabelecimento comercial. A noção de causa desliga-se totalmente da noção de motivo, sendo a causa na compra e venda a mesma em todos os contratos de mesma natureza. Enfatizamos que a causa é objetiva e inalterável em todos os negócios semelhantes. Quando o objeto do negócio é ilícito, tal se confunde com a própria causa. Se alguém se propõe a adquirir a mercadorias em contrabando, o fim que leva o agente a contratar caracteriza-se pela ilicitude, decorrendo daí a nulidade do ato. Para determinadas relações jurídicas, existe abstração da causa, como a grande maioria dos títulos de crédito. A força vinculatória emerge do próprio documento da cártula. Crédito abstrato
é o que existe independentemente da causa. Pode ter havido causa, mas com o título esta deixa de ser relevante. Washington de Barros conclui: não se justifica a inclusão da causa entre os elementos componentes da relação obrigacional, pela nossa lei. A noção de causa torna-se supérflua à constituição da obrigação, porque ela se dispersa entre os demais extremos da relação. E aqui nós terminamos a leitura de Direito das Obrigações, do livro do Silvio Venosa, ou Venosa, não sei direito, Estrutura da Relação Obrigacional, capítulo 2.